Graça e paz, meus irmãos. Podem tomar os seus assentos todos em nome de Jesus. Convido os irmãos que abram as suas Bíblias na primeira epístola a Timóteo, capítulo 5. Hoje nós vamos meditar do versículo 17 até o versículo de número 25. Eu tentei correr, meus irmãos, da oportunidade hoje, uma vez que no próximo domingo agora a gente vai estar ministrando, e a semana com feriado ia ser curtinha, mas aí todos os obreiros que eu acionei devolveram a bucha para mim. Então ficou na minha mão, e eu espero na graça de Cristo que vocês possam hoje aprender algo muito especial aqui, porque esse trecho de Timóteo vai tratar de um assunto que eu acho que é importante para a nossa visão de comunidade aqui de ministério, por falar a respeito da figura do presbítero e o que a gente deve esperar desse tipo de liderança. Então, certamente você vai ter a oportunidade de entender um pouco melhor o que Deus espera de nós que presidimos a igreja e de vocês que são presididos em amor e no Senhor por cada um dos presbíteros dessa casa. Isso vai te ajudar a superar aquela visão evangélica que nós temos da governança da igreja e vai nos dar um norte. Por que fazemos, do jeito que fazemos aqui na IPR, a liderança da nossa igreja local. Versículo 17 diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi enquanto pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Meus irmãos, eu vou começar nesse trecho aqui, porque ele já situa para nós uma quantidade muito grande de assuntos que envolvem a figura do presbitério. No capítulo 3, esse assunto foi introduzido com vocês. Os irmãos que não puderam estar presentes podem assistir o vídeo no canal do YouTube da igreja, mas nós já definimos o que é o presbítero dentro de uma igreja local, segundo o modelo do Novo Testamento. Ele é aquele irmão na fé, homem, maduro, que tem condições, pelo conhecimento doutrinário, pela sua vida idônea e pela sua relação com Cristo, de conduzir os demais discípulos à maturidade espiritual. Então, esse tipo de governança do Novo Testamento prevê que cada igreja local tenha um colegiado de presbíteros. É muito interessante você verificar que em quase todas as passagens do Novo Testamento essa palavra acontece no plural, porque Deus, sendo sábio como é, nunca deixou a liderança do seu povo com uma única pessoa, para que essa liderança não se torne tirana e monocrática. Então é muito importante que em cada igreja local, mais do que uma pessoa presida o rebanho, supervisione o trabalho. Por quê? Para que dessa forma, na multidão de conselhos, a sabedoria de Deus se manifeste e, ao mesmo tempo, os presbíteros possam cuidar uns dos outros, porque a gente peca também, a gente não é de ferro, como muitos irmãos pensam. Então, Paulo começa aqui dizendo que os presbíteros devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Isso significa que, com a possibilidade, a igreja local deve ser capaz e de boa vontade, inspirada, iluminada, estimulada a manter esses presbíteros que lideram a igreja, trabalhando de forma integral na igreja. Se você puder abrir, por gentileza, a sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 9, a gente vai fazer a leitura do verso 13 até o verso 14. Esse não é um assunto que surgiu somente na epístola de Timóteo. Paulo já defendia que aqueles que pregam o evangelho, que eles vivam do evangelho. Esse deve ser o cenário ideal. 1 Coríntios capítulo 9, abra sua Bíblia por gentileza. Nós vamos fazer a leitura do versículo 3 até o versículo de número 14. É uma leitura extensa que vai dispensar explicação, mas que mostra que Paulo defendia que cada igreja local cuidasse com muito carinho daqueles que a presidem, sustentando a vida desses irmãos para que eles pudessem se dedicar integralmente à obra de Deus. A Escritura Sagrada diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã
como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos esse direito. Antes, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, meus irmãos, dispensa qualquer explicação adicional. Paulo está apenas se recordando que as igrejas locais, conforme crescem, são estabelecidas e se emancipam financeiramente, elas devem custear a vida daqueles que estão presidindo ela. E Paulo aqui ele é muito enfático ao falar: os que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Então, nós viemos de um cenário, irmãos, bastante desafiador, porque a igreja evangélica brasileira, ela tem dois extremos perigosíssimos quando o assunto é o sustento daqueles que presidem a igreja. Algumas igrejas pentecostais partem da premissa que qualquer sustento dado a um obreiro é pecaminoso. Dizem que não deve ser isso, que as pessoas devem fazer a obra de Deus por amor, e em nome disso negam todos os textos bíblicos que nós já lemos, e muitos outros que eu nem me ocupei de ler, porque esses dois aqui são suficientes. Eles acreditam que ao fazer isso, eles estão dando uma demonstração maior de espiritualidade, como se desobedecer a Bíblia fosse algo espiritual. Então, um extremo é você negar o sustento àqueles que deixam a vida, deixam a família, deixam o trabalho e que precisam comer, se vestir, ter um plano de saúde, porque pastor infarta com muita frequência. Então, tudo isso é importante. Então, existe o extremo, não ajudem. Mas existe o outro extremo perigosíssimo também, das igrejas que são verdadeiras empresas, com líderes ganhando 30, 40, 50, 100 salários mínimos, à custa da pobreza do seu rebanho. Muitos irmãos que tiram, às vezes, do prato de comida para poder trazer as suas contribuições e, com isso, satisfazer desejos profanos e luxos desnecessários naqueles que presidem a obra de Deus. Então, uma igreja cristã, ela deve ter uma organização suficiente para que ela possa sustentar os seus obreiros de tempo integral e, ao mesmo tempo, fazer isso com princípios de equidade, de forma que esse sustento não seja injusto e não seja também um empecilho para que outros socorros que a igreja tem constantemente deixem de ser feitos em nome do sustento pastoral. É isso que Paulo está falando aqui. Como a maior parte aqui são membros ou são pessoas em integração, a Igreja Pentecostal Reformada destina uma fatia das suas entradas desde o começo da igreja, em específico, para poder, no médio e no longo prazo, custear os seus futuros ministros de tempo integral. Na atual conjectura, você possa ser trazida para cá também, porque nesse começo da igreja, toda a renda gerada favorece a sua plantação, favorece que ela se estabeleça com um pouco mais de tranquilidade. Mas tanto eu quanto Daniel pretendemos, no médio prazo, darmos total dedicação para vocês. Porque hoje vocês têm estrutura de igreja
estabelecido, vocês têm revista própria da escola dominical, vocês têm um site mais moderno que de grandes igrejas de Campinas. Hoje vocês têm um aparato multimídia invejável aqui, mas isso às custas de muita hora extra, de muito trabalho e de muito sacrifício, de esposa, de filhos, de familiares. Muitas vezes eu não tenho tempo para minha esposa e para os meus filhos, porque eu preciso ter tempo para vocês. Então Paulo tem uma preocupação bíblica de que aqueles que estão engajados nesse trabalho possam ser materialmente sustentados pela igreja, não com luxo, não de uma forma exacerbada, mas para que consigam viver e criar seus filhos com dignidade. É nesse caminho que nós, como igreja local, temos caminhado, e é isso que a Bíblia ensina. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Então nós precisamos ter essa mentalidade, vencer aquele pensamento sectário de que líderes da igreja não podem receber ajuda. Isso não existe, biblicamente isso não existe. E ao mesmo tempo, com o nosso avanço e crescimento, não nos envaidecermos a ponto de transformarmos a igreja numa empresa que sustente o capricho de líderes narcisistas, que querem tudo para eles, mas não oferecem nada para vocês. Amém, meus irmãos? Esse é o caminho seguro do trabalho, do sustento de uma liderança espiritual na igreja. Versículo 19, Paulo vai trabalhar um tema muito sensível aqui. É importante nós situarmos aos irmãos que o cenário que nós tínhamos na igreja de Éfeso, a quem essa epístola foi endereçada, a Timóteo, que estava trabalhando em Éfeso, era um cenário em que haviam falsos mestres infiltrados ali, e na sua busca desesperada para angariarem poder dentro da igreja, eles estavam levantando toda sorte de calúnia e de mentira contra as lideranças que haviam sido estabelecidas. Então Paulo deixa aqui um primeiro princípio que nós, como igreja, precisamos ter: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou de 3 testemunhas. Irmãos, não existe alguém mais visado pelo mundo espiritual do que um líder de igreja. Por quê? Se um irmão, membro comum de uma igreja, ele tropeça e ele fracassa, é tranquilo para você restaurar esse irmão, acolhê-lo e ajudá-lo. Mas quando alguém que preside a igreja tropeça e cai, ele pode levar com ele muitas pessoas. Ele pode levar ao fracasso muitas pessoas, porque de certa forma, vocês desejam ver Deus nas nossas vidas, e vocês têm todo o direito de quererem isso, porque afinal de contas, nós atuamos como embaixadores de Cristo. Mas nessa vida orgânica que nós temos do dia a dia, vão se levantar calúnias, mentiras o tempo todo contra líderes da igreja. Os irmãos que caminham comigo já ouviram diversos testemunhos que eu dei, de enfrentamentos que eu tive de calúnias. Qual é o princípio bíblico? Se é contra um presbítero, quando alguém vai ouvir uma acusação contra ele, essa acusação não pode ser solo. Então, se de repente o irmão Edson me procura, Sérgio, eu tenho que falar uma coisa para você, Daniel, está muito errado o que ele está fazendo. A primeira coisa que eu tenho que perguntar para o Edson: você tem uma testemunha para comprovar o que você está falando? Não tenho. Então, você tem certeza que você vai falar isso? Você viu ou você ouviu falar? Não, eu ouvi dizer. Tem testemunha? Não tem. Então pare por aí. Agora, se chega o Edson, a Neiva, a Hélida, o William, olha, você não sabe o que o Magrelo fez. Magrelo saiu dando voadora em meia dúzia aí fora, desceu de sapato. Aí, com as testemunhas dando o assentimento de que a falta foi observada, aí esse presbítero precisa ser tratado como qualquer outro membro da igreja. Então, a primeira coisa que Paulo aqui faz é proteger a liderança da igreja das falsas palavras, das fake news, das calúnias que constantemente surgem. Mas ao mesmo tempo ele deixa para nós aqui, sorrateiramente no texto, uma informação muito importante. Presbíteros são como ovelhas, não tem diferença nenhuma minha com vocês. A gente erra também. E por errarmos, nós precisamos de misericórdia também, de cuidado também, de apoio também, de encorajamento também. Eu vou contar uma coisa para você que certamente você nunca pensou nisso na sua vida. Muitas vezes que você ligou para a gente, sentou conosco para conversar, mandou um WhatsApp para nos contar
dilemas que vocês têm enfrentado, a gente está passando coisas piores que você. Mas por força da vocação que nós recebemos e do chamado que nós temos, a gente deixa as nossas lutas guardadas aqui na gavetinha do coração, para poder, sangrando, impedir que vocês sangrem sozinhos. Isso não é uma vez, não é duas, não é três. Por isso, a coisa mais difícil numa igreja é quando um membro liga para o seu pastor e pergunta: pastor, está tudo bem com você? Quando foi a última vez que isso aconteceu com você, Daniel? Foi hoje? Glória a Deus. Hoje também eu recebi uma mensagem. Como é que você está? Não é? Graças a Deus, do meu pastor, mandou mensagem para mim. Mas quase sempre chega mensagem de problema. Você sabia que você pode procurar o seu líder e perguntar se ele está bem, se ele está precisando de algo, se ele quer compartilhar alguma dor que ele está sentindo? Uma das coisas que nós temos tentado construir na nossa igreja, desde o princípio, é que nós não somos semideuses. Os irmãos podem ver que desde o começo nós tomamos uma série de decisões culturais para desconstruir essa figura de que quem está aqui em cima é maior do que vocês. A primeira, a gente senta aqui embaixo. Quem é da Assembleia de Deus, veio de lá, sabe que o ministério da igreja fica em cima do púlpito. Lá há uma distinção clara de ministros e de leigos. Aqui a gente senta todo mundo juntinho, na mesma altura. Por quê? Para que vocês saibam que a gente não preside vocês por força de autoridade, mas pelo dom de Cristo que nós recebemos. É diferente. Então a gente está na mesma altura. A segunda coisa que nós fizemos desde o começo, tiramos o paletó e a gravata. Por quê? Nós quisemos desde o começo nos vestir da forma que vocês se vestem, para que a indumentária não fosse para nós um sinal de autoridade. Se a autoridade nossa não for construída com o nosso esforço no reino, com o nosso amor sincero por vocês e com a nossa intimidade com Cristo, não é a roupa nossa que vai falar que a gente é alguma coisa. Então nós abolimos. Então a gente veio, o Daniel ainda veio aí uns 2 meses de paletó e gravata, só Jesus na causa, eu não esqueço. 2 meses, irmão, mas aquele pentecostal puro sangue. Eu olhava para ele, eu falava: Daniel tá desmamando ainda, né? Está num processo de desmame. A terceira coisa para nós de não crescer tanto é porque você está de barba. E eu brincava com ele e falava: se alguém deixar de servir a Deus por causa da minha barba, essa pessoa não quer servir a Deus, quer servir a mim. Não é? Então vai de barba e tudo. É melhor que a gente cresça devagarzinho para crescer humilde, do que a gente fazer um boom e de repente, quando a gente pregar a primeira mensagem em Romanos e falando de eleição e reprovação, meia dúzia de gente ir embora porque pensou que aqui a gente entrega a chave da vitória. Então foi tudo muito bem pensado para que vocês pudessem olhar para a gente como pessoas de carne e osso. Por que o pastor faz selinho no WhatsApp lá e fica zoando a Anitta, né? Já orou hoje? Estou sentindo o cheiro da vitória. Pega a visão, para que vocês não criem uma imagem de semideuses nossos. Irmãos, nós somos da mesma altura que vocês. O presbítero a diferença é que ele tem um dom ministerial para executar essa tarefa. Somente isso. Somente isso. Ele não está acima de vocês. Ele não é mais importante para Deus que qualquer um de vocês. Amém? Isso é muito importante. Isso ajuda a gente a humanizar o trabalho ministerial, a não idolatrarmos os nossos líderes, e também dá uma segurança para que vocês saibam já de antemão, de forma escrachada, que nós vamos errar com vocês diversas vezes, querendo acertar, mas vamos errar. Por quê? Nós ainda vivemos num corpo que não foi glorificado, um corpo que ainda é sujeito ao pecado, mas graças damos a Deus, porque o sangue do seu Filho nos purifica de todos os nossos pecados. Amém, meus irmãos? Então não aceite denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, aqui são os presbíteros que vivem de forma desordenada no pecado. Repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então pode acontecer do pastor Sérgio fracassar terrivelmente, ou o pastor Daniel fracassar terrivelmente, e isso se tornar um escândalo, virar público. Numa situação dessa, a Bíblia orienta que de forma pública
esse líder seja repreendido pelo pecado que ele cometeu e publicamente peça perdão na igreja. Por muitos anos, as igrejas, principalmente as pentecostais, usaram esse versículo para colocar membros, não é, diante do povo para pedir perdão. Mas vocês percebam que o contexto fala em específico do pecado dos presbíteros, não é qualquer tipo de pecado. Muito embora existe um princípio de justiça que é estabelecido em qualquer comunidade cristã, e isso é importante que vocês saibam. Quando o pecado de alguém, ele está na esfera particular, é um pecado que não se tornou escandaloso, é comum que líderes cristãos maduros exerçam a disciplina de uma forma particular também. Mas quando acontece do negócio estourar e todo mundo ficar sabendo, para que toda a igreja saiba que aquele pecado foi devidamente tratado, é normal que a disciplina seja exercida de forma pública. Amém, meus irmãos? Mas, biblicamente aqui falando, esse versículo em particular, ele é simplesmente usado para falar que aqueles que presidem, pelo peso que é atribuído nos seus lombos, eles necessitam ser repreendidos publicamente quando eles andam desordenadamente no pecado. Continuando aqui, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Meus irmãos, aqui Paulo faz um clamor, entendendo que um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, e nessa ocasião estarão ali conosco o próprio Deus Pai, o Senhor Jesus Cristo e todas as miríades de anjos para observarem a recompensa que nós receberemos pelas obras que nós praticamos. Então, pastor Sérgio, o Evangelho da Graça coloca as obras em que lugar no plano de salvação? As obras para nós não é o que nós fazemos para conquistarmos salvação. As obras para nós são aquilo que nós fazemos porque fomos salvos em Cristo para as boas obras. A nossa salvação foi conquistada pela morte de Jesus na cruz do Calvário, do começo ao fim. Quantos são agradecidos por isso? Podem glorificar o nome do Senhor. Mas a partir do momento que nós fomos salvos, nós fomos capacitados para obedecer à lei de Deus, os seus princípios morais eternos e imutáveis. E agora, pelo poder que o Espírito Santo dá, nós podemos fazer a vontade de Deus. E ao fazê-la, a Bíblia promete que nós seremos galardão. Então nós vamos ter recompensa. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Pode ser pequena, pode ser grande, não importa. Mas quando nós estivermos perante o tribunal de Cristo, os salvos em Cristo receberão a sua recompensa. Veja que o texto bíblico diz assim também: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Irmãos, a imposição de mãos aqui não é aquela que nós fazemos quando a gente está orando por algum enfermo. Quem já orou por enfermo aqui com imposição de mãos? Levanta a mão aí. Quem fala: ô Senhor Jesus, cura essa fome que não passa, cura essa magreza, Senhor, que não acaba. Aqui não é essa imposição de mãos, não. Então você pode impor a mão para quem Deus te mandar impor. Quiser sair na rua, ô Deus, abençoa, 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 faz. Não tem restrição bíblica. Essa imposição de mãos é aquela que é feita na ordenação de ministros. Então, a igreja cristã, desde o princípio, ao separar os seus líderes, ela faz com que eles se ajoelhem diante do povo e impõe as mãos sobre eles, dizendo, simbolizando com esse gesto que eles foram separados para uma obra. Então aqui Paulo está dizendo: olha, não separe para a obra precipitadamente ninguém. Irmãos, antes de nós levarmos alguém a presidir a igreja, nós temos que ver se a pessoa cumpre todos aqueles requisitos ali de 1 Timóteo capítulo 3, que não são poucos. E além disso, é extremamente importante comer 1 quilo de sal com a pessoa. Quanto tempo demora, irmão Edson, para comer 1 quilo de sal? Você acha? Você acha? 1 quilo de sal, você acha que você come em 2 meses? Pode ser mais, né? Lá na roça eu acho que come em 2 semanas, né? Mas estou falando, uma pessoa normal assim, irmão, é muito tempo. É muito tempo.
Então, até que alguém seja identificado como vocacionado, cumpre os requisitos bíblicos, a gente tem que observar essa pessoa com calma, para então fazer imposição sobre ela, separando ela para essa obra. Paulo diz isso para Timóteo com duas preocupações. A primeira, para que você, Timóteo, não se torne cúmplice do pecado de outrem. Irmãos, se nós separamos para a obra alguém que não trata com responsabilidade os seus pecados, a probabilidade dessa pessoa fazer estragos irreparáveis na igreja é enorme. E ao mesmo tempo ele fala: Timóteo, faça isso. Por quê? Para você conservar a si mesmo puro. Porque quando nós convivemos, irmãos, com pessoas que têm pecados não tratados, a nossa própria santidade é flexibilizada. Então, se eu constantemente vejo abusos de liberdade na igreja a qual eu pertenço, que não são tratados, ou que não recebem orientação bíblica suficiente para que sejam superados, eu próprio vou flexibilizar a minha santificação. É interessante que aos Gálatas, Paulo fala isso para aqueles irmãos, que aqueles que pecam têm que ser tratados com brandura. Só que ao mesmo tempo ele fala, mas vocês devem odiar até a roupa manchada de sangue. O que ele está dizendo com isso? Quando você exercer misericórdia por alguém, não desça ao mesmo nível que aquela pessoa chegou. Uma coisa é exercer misericórdia, perdoar, e a outra é você chutar o balde, porque alguém que é da sua igreja chutou. Então nós precisamos ter maturidade para saber onde o calo aperta, e vivermos a nossa vida para a glória de Deus, mesmo quando o nosso vizinho não está vivendo. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Então, eu preciso observar. Nós que somos ministros nos sentimos muito fragilizados, porque a gente sabe que a gente pega no gabinete. Né, Daniel? Tem hora que chega umas buchas lá que a gente coça a cabeça, e a gente fala, e agora? Por onde a gente começa? Não, eu me recordo uma vez, eu e minha esposa entramos num gabinete, né? Qualquer atendimento sério de um homem para uma mulher, de um ministro para uma mulher, a esposa está junto, e a irmã nos chamou para fazer uma confissão. Irmãos, eu nunca imaginei na vida que uma coisa daquela pudesse acontecer fora da igreja, quanto mais dentro. E a pessoa falando, irmãos, com uma frieza, ela estava realmente confessando, se arrependeu, se libertou para a glória de Deus, mas, irmãos, com uma frieza, uma riqueza de detalhes, que a minha esposa chegou em casa, ela não conseguiu dormir. Se nós não nos apegamos com a palavra fiel, a gente escuta uma coisa dessa, mas a pessoa está fazendo, eu vou fazer errado também. Mas não. Pela graça de Cristo, o meu negócio não é com vocês. O meu negócio é com Deus. Aleluia. Eu sei onde o calo aperta para a minha vida. Eu sei os pecados que eu próprio tenho que enfrentar. Então, ao lidar com o pecado do outro, eu preciso me conservar puro. Timóteo precisava, no tratamento com outros presbíteros, conservar-se puro. E nós devemos individualmente também sermos responsáveis com a vida que nós recebemos de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, você consegue se esforçar mais. Você consegue mergulhar mais. Por quê? A graça de Deus nos habilita para isso. Louvado seja Deus. Faça isso para a glória de Deus. A Bíblia continua aqui, versículo 23 agora. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Meus irmãos, essa é considerada por muitos comentaristas uma nota deslocada. Mas Paulo, muitas vezes falando um assunto, ele trazia outros para a conversa, como se ele estivesse lembrando de algo que ele não podia deixar passar. E nesse ponto aqui, apesar da nota parecer deslocada, ele está falando sobre disciplina de presbítero, depois ele fala de vinho. Tem tudo a ver com tudo que está sendo escrito aqui. Por quê? Nós sabemos pelo contexto da epístola, nós já estudamos isso, que Timóteo estava enfrentando naquela igreja uma infiltração de falsos mestres.
E uma das coisas que eles faziam era atribuir uma disciplina bastante rigorosa para justificar os seus falsos ensinamentos. E Timóteo parece ter abraçado isso, e ele se absteve de algo que era cultural para esses irmãos, que era o consumo de vinho em paralelo com a água, para que a água fosse purificada. Hoje você tem filtro de água em casa, naquele tempo não tinha. Muitas vezes, para poder consumir água, que costumava ser água salobra, eles misturavam vinho na água para poder tomar, e dessa maneira impedir proliferação de vermes, mal-estar, gastrite e várias outras coisas que podiam acontecer. Só que Timóteo ficou preocupado em ficar numa posição de desvantagem com quem observava, e ele adotou para si somente o consumo de água, para evitar que surgissem escândalos, para cumprir Romanos 14 na vida dele. Só que isso fragilizou a sua saúde. E aí Paulo falou para ele: olha, até para a disciplina tem tempo. Até para as renúncias da vida tem oportunidade. Nessa hora, abra mão disso. Por 2 motivos. Primeiro, você tem que cuidar da sua saúde, porque a obra aí é grande. Irmão, cuida da sua saúde. Faz academia, corre, come menos. Irmão Edson? Come menos, faz academia, anda, corre, dá seus pulos. Não está dando para correr de manhã porque está frio, corre à tarde que está um pouco mais quente, mas não para de se exercitar. O seu corpo é templo do Espírito Santo, cuide bem dele. Não negligencie isso em nome de Deus, não coloca Deus, não é? Eu tenho fé que ele vai parar também, que Deus vai fazer uma obra na vida dele, em nome de Jesus, né? Vai parar com isso, não é? Mas fez bem para ele, está vindo mais para a igreja, fez muito bem ele andar de bike com o Diego, foi muito bom. Então, se exercite, irmão, não é pecado. A outra preocupação que Paulo tinha era que Timóteo não estivesse passando uma falsa mensagem para esses irmãos, de que a abstenção de uma coisa que é um dom de Deus os tornaria mais espirituais do que outros. Como nós já falamos aqui em outras ocasiões para os irmãos, esse é um tema aqui que sempre gera muita preocupação com os irmãos. Irmãos, todo homem, toda mulher é livre em Cristo para, dentro daquilo que a Bíblia não proíbe, exercer a sua liberdade cristã com temor e com responsabilidade. Mas todos nós temos que ter responsabilidade pessoal. Esse é um valor da Igreja Pentecostal Reformada, para saber exatamente onde o calo aperta. Se você vem de uma vida antes de Cristo, em que a embriaguez era uma marca sua, você devia, por sabedoria, nem passar em frente de bar. Por quê? Para que você não se torne escravo novamente daquilo que um dia te colocou no fundo do poço. Então, nessa hora, a espiritualidade não é se achar o bom e fazer o que você bem entende, porque a Bíblia diz que você pode. Irmãos, quanto mais longe do limite a gente estiver, mais santo a gente está na presença de Jesus Cristo. Então, nessas horas é melhor que você fique distante, se você tem consciência já entendida que você não tem domínio. Mas o irmão que faz isso para a glória de Deus e o que não faz também para a glória de Deus, não é mais ou menos espiritual. A nossa espiritualidade não está no nosso comportamento somente, mas na nossa união mística com Jesus Cristo. Não adianta você não fazer essa coisa, mas você ser um caluniador, mentiroso, mal pagador, ruim, encrenqueiro. Então, a nossa vida tem que ser dosada. A vida do crente é dosada como sal. Amém, meus irmãos? Sal demais atrapalha a comida e sal de menos deixa a comida insossa. Então, a gente tem que saber onde o calo aperta. Nesse caso aqui, Timóteo tinha que saber que a saúde dele era importante para ele cumprir o ministério dele, e que algumas coisas que nós fazemos em nome da fé podem lançar confusão na mente das pessoas. Eu me recordo, quando me converti, coisas bobas, irmãos, que às vezes são vendidas para nós como espiritualidade. E eu me converti numa igreja pentecostal rígida, bem rígida. E assim que eu estava lá, quando você chegava lá, aceitou Jesus, glória a Deus. Hoje eu sei que foi Ele que me aceitou, mas naquele tempo eu aceitei Ele, glória a Deus, aleluia, né? Estava tudo muito bem. Depois de 3 meses de casa, um irmão sentou do meu lado e ele falou assim para mim: irmão, como é que você dorme? Eu falei: na cama. Você sabe dessa história, que você também aprendeu isso, que você é do meu tempo. Não, irmão, não é isso que eu perguntei, é com que roupa que você dorme? Eu falei: irmão, eu durmo de cueca. Irmão,
Deus não está se agradando de você. Por quê, irmão? Deixa eu te ensinar, que você é novo, você está chegando agora. De noite, irmão, enquanto você está dormindo, o anjo vem trazer a bênção para você. E se ele vier trouxer a bênção, se você tiver desse jeito, ele fica com vergonha e vai embora. Pastor, você está forçando a barra. Não estou. Essa é uma. Quem já ouviu isso aqui alguma vez? Levanta a mão. Né? Aí, irmão, eu comecei a dormir de roupa. Aí falei, mãe, compra umas calças de tactel para mim. E bora dormir de calça de tactel. Calor, irmão, aquele negócio lá. Aí o medo de perder a bênção do anjo era tão grande, que quando ia na praia, tu nadou comigo de roupa, Rodrigo, eu vou te entregar. A gente entrava no mar, de camiseta, não era nem regata, de manguinha, e calça de tactel, irmão, todo mundo lá vestido a caráter, e os caipiras lá no meio, e nadando, e falava até língua lá no meio da água. A gente é crente mesmo, glória, não é? Carregando a vergonha do evangelho, aleluia, a vergonha da cruz, né? E vai. Aí, irmãos, eu comecei a ler a Bíblia. Aí eu descobri, irmãos, que eu não sabia que o Espírito Santo morava dentro de mim. Ele é o penhor da herança. Ele mora aqui dentro, de qualquer salvo, só dos eleitos, só daqueles que nasceram de novo, ele mora aqui dentro. E aí eu pensei, falei, poxa, se o Espírito Santo mora dentro de mim, que raio que eu estou preocupado com visita de anjo? Deixa o anjo ficar lá, o próprio Deus está morando dentro de mim, não quero saber de anjo nenhum, Deus mora dentro de mim. E aí, irmãos, nunca mais passei calor de noite. Para a glória de Deus, nunca mais levei a vergonha do evangelho na praia, para a glória de Deus, não é? Mas aquilo para mim se tornou uma regra de espiritualidade. Eu me julgava espiritual por fazer aquilo, e é uma coisa que não é biblicamente sustentada. Muitos irmãos vivem um engano religioso tremendo, porque seguem princípios que não foram divinamente ordenados, e se ensorbebecem com isso. Eu sou mais espiritual porque eu rodo no mistério. Eu sou mais espiritual porque eu oro no monte. Eu sou mais espiritual porque eu uso determinados tipos de roupa. Espiritualidade não se define por essas coisas. Espiritualidade é definida pela minha união com Jesus Cristo e o quanto que o caráter dele está formado em mim. Então não adianta rodar e não pagar a conta. Não adianta subir no monte e descer de lá cheio de problema. Não adianta usar saia e ir por aí levantar a saia. É o quanto que você parece um Cristo que faz a diferença. Aleluia. É o quanto que você ama. É o quanto que você perdoa. É o quanto que você exerce misericórdia. É o quanto que você se esforça para andar a segunda milha, para dar outra face, partilhar do que Deus está te dando. Louvado seja Deus. Lá naquele dia, Deus não vai perguntar quantas rodadas que você deu, mas Ele vai perguntar: você estendeu a mão para o caído, você abraçou o sofrido, você amou de verdade as pessoas. A Bíblia fala que a verdadeira religião é cuidar de órfãos e de viúvas e a si mesmo guardar-se incontaminado no mundo. Todas as outras coisas a gente inventou. Deus só quer que a gente ame e seja santo. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo? Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Então Timóteo tinha que ter o cuidado para não deixar que as suas atitudes levassem as pessoas a ter uma percepção errada do que era o Evangelho. E por fim, Paulo faz uma conclusão, irmãos, que gera em mim muito temor. Ele diz assim: os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Irmãos, Deus parece ter um tempo para trazer à tona aquilo que a gente guarda lá dentro. Algumas pessoas, irmãos, misteriosamente, Deus sabe por que Ele faz isso, rapidamente têm os seus pecados trazidos à tona
e rapidamente são conduzidos ao juízo. Mas algumas pessoas Deus vai sustentando com a misericórdia dele. Aleluia. Você percebe que Deus podia julgar todos, condenar todos, mas alguns ele parece fazer só tardiamente. É como se ele desse oportunidade para arrependimento. É como se ele desse tempo para que a pessoa atingisse maturidade suficiente para vencer aquelas batalhas que ela está trazendo. Nós sabemos que alguns dos nossos não estão mais com a gente. Não aguentaram. O pecado foi mais forte, venceu. Mas você está aqui, irmão. A graça está sustentando você. A graça está segurando na tua mão. Você sabe que talvez você era o primeiro que deveria ter tombado, mas o Senhor sustentou você até esse momento aqui. Segura na mão dele nessa noite. Não deixe o pecado arrastar você. Ao invés de agarrar o pecado, agarre a mão furada que sangrou por você na cruz do Calvário. Essa mão que é capaz de te levantar, que é capaz de te perdoar. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Aquilo que Cristo fez na cruz é suficiente para perdoar todos os seus eleitos, de toda raça, toda tribo, toda nação. Por isso eu convido você nessa noite a andar na luz, irmão. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Quantos querem purificação aqui? Adorem o nome de Jesus Cristo. Então há um tom pesado nas palavras de Paulo, mas depois há um tom muito esperançoso. Eu gosto de Paulo, irmãos, nas suas epístolas, porque ele transita entre a desesperança e a esperança com uma destreza. Depois ele falar que os pecados vão se manifestar a qualquer momento. Todos nós estamos no mesmo barco, irmão. Todos nós somos passíveis de errar. Ele fala o seguinte: da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Aleluia. Eu vou traduzir aqui o que ele está dizendo. Aqueles que são meus, as pessoas vão perceber que pertencem a mim. As boas obras delas vão aparecer. Aleluia. Você vai ser observado. Você vai ser visto. As pessoas vão pedir oração por você, vão te pedir conselho. E Deus vai encher os teus lábios para poder levar palavras de vida para quem precisa. As nossas boas obras se evidenciam também. E dessa forma, as pessoas veem as nossas boas obras e glorificam o nosso Pai que está no céu. Amém? Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, irmãos, presbítero é gente. E como presbítero é gente, cuida da gente. Não é? Cuida da gente. Manda uma mensagem. Todo dia, faz um trabalho entre vocês aí. Todo dia um de nós vai mandar uma mensagem para um dos pastores, saber como é que eles estão. Não é? Isso é gostoso. Chama a gente para tomar café com vocês, irmãos. Não é importante. Faz uma comidinha para a gente de vez em quando, para a gente ir lá na sua casa passar um tempo com você. Irmãos, isso é ser cristão. Leva a gente para estar com você um tempinho. Ah, mas a minha casa é muito simples. Não estou indo lá para ver a simplicidade da tua casa, mas para abraçar o teu coração. Chama a gente. Passe tempo conosco. Firme amizade com as pessoas que presidem você. Isso é uma maneira de você demonstrar maturidade, de você cuidar de quem cuida de você. Deus é glorificado nisso. Faz um tempo, viu, Daniel, que ninguém me chama para tomar café aqui, viu? É nem você? Olha só. Então o recado está dado, viu? Recado está dado, viu? Vamos querer ir, viu, irmã Neiva? Trata de me chamar para comer na sua casa, em nome de Jesus, viu? Trata de me chamar em nome de Jesus, viu, Anitta?
Eu estou querendo tomar uma tinta preta lá na tua casa, em nome de Jesus. Irmãos, eu vou orar, mas eu vou contar um testemunho, irmãos. É, né? É, Daniel, eu vou contar, viu? Vou contar. Estava hoje lá no serviço da tarde. Irmãos, eu trabalho com publicidade e propaganda. E publicitário funciona a base de café. A nossa vida é café. E aí fui lá, peguei uma xicrinha lá do Grupo Primavera, coloquei o café. Quando o café caiu na xícara, eu olhei, eu já falei, água de rio. Mas mesmo assim eu fui tomando. Gente, só Deus. Eu fico imaginando a dor no coração de Jesus de alguém fazer aquilo. Com uma frutinha que dá tanto trabalho para ser preparada, cultivada, para virar café. Nessa hora, eu tomando aquele cálice amargo, né, ruim, sem vida, sem sabor, cai a mensagem de Daniel: meu pastor, tu tá bem? Aí eu falei: eu tô mal, cara, tomando um café ruim, água de rio. Aí mandei uma foto do café para ele, irmão, dava para você ver a base da xícara. Aí ele falou assim: ó, esse café fraco seu é praga da Anitta. Porque a gente reclama do café forte dela às vezes, aí ó, pegou em você. Ô irmão, mas a gente riu, mas riu muito, viu? E aí eu falei assim, ó, vou trazer a Anitta para trabalhar no Grupo Primavera, em nome de Jesus, fazer um café que presta para nós aqui, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, isso é gostoso, isso é ser igreja. É a gente estar unido a vocês e pensando em vocês e preocupado com o tempo todo. Vocês são a nossa vida, a nossa alegria. Então, partilhem disso com a gente. Então, eu e o Daniel aceitamos, né, Daniel? Ser convidado para comer, viu, Nita? Tomar café na sua casa, viu, Rosenildo? Quero ir lá comer uma comidinha lá. Quero ir lá na Ana tomar um café. Quero ir lá com o Danilo comer um pudim, que só sabe fazer pudim. E vamos lá em nome de Jesus. Dessa maneira, a gente vai ficando mais perto e Deus vai sendo glorificado na nossa vida. Amém, meus irmãos? Coloque a mão no seu coração, vamos orar a Deus.